estamos aqui, né? Estou aqui nessa tarde para contar para você um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e pode crer que Ele é muito maior do que a gente pensa, imagina, porque Ele fez muito mais do que eu pensava. Eu nasci numa cidade pequena, de uma família humilde, e eu fazia um curso de contabilidade à noite e trabalhava no escritório de contabilidade durante o dia. E um dia eu estava na minha sala de aula, né? Vou contar um pouquinho do meu testemunho de conversão. Eu estava na minha sala de aula e o diretor da escola e o secretário da prefeitura foram procurar uma jovem que soubesse datilografia. Naquele tempo nem existia computador ainda, né? E eu, entre várias moças, eu desci também, né? E, e depois que eles conversaram conosco, que precisava de alguém para trabalhar diretamente com o prefeito, eles me chamaram à parte e me disseram para ir no outro dia na prefeitura para fazer um teste. Quer dizer, entre todas eu fui a escolhida, né? E eu fui, claro, eu queria um trabalho melhor, queria ganhar mais. E fiz um teste da minha letra, porque eu teria que passar atas da prefeitura. E fui aprovada e comecei a trabalhar lá. Só que Deus tinha um plano na minha vida. E o diabo tentava, né, impedir esse plano, mas o nosso Deus é soberano, maravilhoso, e ele me deu vitória, porque depois de alguns meses trabalhando ali com o prefeito, eu comecei a me apaixonar por ele. Eu estava quase noiva, namorava há 5 anos, um jovem, já estava comprando enxoval para casar. E o prefeito era casado, tinha 7 filhos, e só posso dizer uma coisa, que sem Deus na nossa vida, nós somos levados a pensar e fazer coisas que muitas vezes nem queremos, mas não temos forças para resistir. Só o Senhor pode nos guardar de todo mal, né? E depois de um tempo, ele também se interessou por mim, e o padre me chamou dizendo para eu tomar cuidado, que ele era mulherengo e tal. E eu não aceitava aquela situação, né? Porque eu fui criada assim pelo meu pai e minha mãe com valores, e eu sabia que aquilo era errado. Eu procurava, eu dormia segurando o terço, eu pedia a Deus, mas aquilo era muito mais forte do que eu. E depois de um tempo, a gente começou um relacionamento, né? E eu fui para São Paulo e fiquei em São Paulo praticamente um ano trabalhando lá, já vivendo com ele, né? Como amante em Angola. A gente fala que é a segunda, a terceira, a quarta, mas aqui no Brasil não, né? Então, uma situação terrível, horrível. A minha família ficou sabendo, foi muito difícil para eles também. Mas aí, os meus pais vieram morar aqui em Bauru e eu vim para cá também. Eu vim para cá e ele comprou uma casa muito bonita para mim, no Estoril. Eu tinha tudo que uma mulher pudesse querer na vida, né? Melhor carro, carro de luxo, joias, roupas, restaurantes. Então, tudo do melhor. Mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria e muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida. E os anos foram se passando e eu vivendo, né, aquela situação com ele, e a minha família acabou me aceitando porque via que eu morria por causa dele. O diabo tem poder na nossa vida. Nós somos dirigidos por Deus ou por Satanás. E naquele tempo, infelizmente, era o diabo quem me conduzia. E ele colocou uma paixão tão grande no meu coração por aquele homem que eu seria capaz de morrer por ele. Não era pelo dinheiro, ele era muito rico, ele tinha muitas fazendas, mas não era pelo dinheiro. Era algo muito mais forte que isso, que eu não conseguia deixar, eu não conseguia vencer. Ainda eu falava, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, na cegueira em que eu vivia. E eu vivi nessa vida com ele durante quase 12 anos. Mas graças a Deus, a minha família começou a se converter ao Senhor Jesus. E o meu irmão foi o primeiro que se converteu, e ele ia à minha casa, ele falava de Jesus para mim, mas eu não ouvia. Eu era a ovelha negra mesmo da família.
até que a minha irmã também se converteu em Indaiatuba, os meus sobrinhos, e no ano de 1983, a minha mãe fez aniversário, né? Não, antes disso, a minha irmã caçula casou-se, e eles vieram aqui a Bauru para participar do casamento, né? Então eles começaram a falar de Jesus para mim. E eu não via a solução, eu não conhecia o poder de Deus, eu não conhecia o poder de Jesus. Eu não tinha entendido ainda o amor de Deus por minha vida, eu achava que eu não merecia nada. Mas o meu sobrinho falou: tia, entrega a tua vida a Jesus, o teu caminho a Jesus, confia nele e o mais ele fará. E louvado seja Deus, né? Que eles foram à minha casa, eles oraram, e depois passou-se mais um tempo, eu não consegui vencer. Eu me lembro que eu estava numa aula de ginástica, eu saí no meio da aula e eu não conseguia dormir, uma batalha espiritual na minha mente muito grande, só que eu não sabia que era o diabo, eu não entendia nada de batalha espiritual. E depois eles vieram para cá quando a minha mãe fez aniversário, e eu me lembro que eles vieram e falaram para mim novamente, né, conversaram comigo, aí explicaram, né, tudo que eu precisava saber do mundo espiritual. E eu realmente entreguei a minha vida a Jesus, né? E graças a Deus, ele me libertou de tudo, de todo aquele amor demoníaco, aquela paixão terrível que eu tinha no coração por aquele homem. Deus me libertou. E ele me levou, né, em psiquiatra, em psicólogo, fez de tudo para que eu voltasse, mas graças a Deus o Senhor me deu vitória. E eu fiquei firme. E tudo aquilo que ele me deu, né, tanta coisa que eu tinha, que ele tinha me dado, casa, carro, joias, Deus falou comigo no Salmo 16, eu sou sua única herança, o seu único arrimo, e eu entendi, né, que Deus queria que eu devolvesse tudo, e na verdade eu também não queria, porque eu sabia que quem tinha me dado tudo aquilo era o diabo. Eu me lembro que um dia eu fui trabalhar, estava com uma roupa bem simples, e passou um carro, naquele tempo era um Monza, né, o carro do ano, super luxo, passou assim, só faltou ver o diabo, né? Ele falou assim: então, onde que tá seus passeios, onde está a sua casa, a sua vida de luxo? Olha como você está. Você perdeu tudo. Falei: não, Satanás, eu não perdi nada. O maior tesouro é Jesus no meu coração, e esse ninguém pode tirar. E por que tudo isso? Porque eu estava debaixo de uma obra de macumbaria. Aquele tempo, o meu pai, não sei como, ele conseguiu comprar uma televisão, né? Como eu disse, ele era bem humilde. E nós tínhamos uma vizinha que era prostituta, a cidade que eu morava era bem pequenininha, e ela começou a ver novela na minha casa. E nós éramos em 6 irmãs. E o meu pai disse para minha mãe conversar com ela, porque ele não queria ela lá, ele ficou preocupado conosco, né? E aí a minha mãe, muito simples, falou para ela não ir mais, e passaram-se alguns dias. Minha mãe ouviu um barulho no quintal, assim, no corredor, foi olhar, ela tinha entrado, não chamou ninguém, minha mãe viu, ela já estava saindo. Depois daquele momento, a minha vida começou a virar, assim, de ponta cabeça, né? Terminei o namoro e comecei essa vida com este homem, que só terminou quando Jesus entrou no meu coração. Deus revelou aquela obra de macumbaria, né, pelo pastor, ele orou por mim e eu fui liberta, louvado seja Deus, né? Então eu encontrei em Jesus uma paz tão grande, tão maravilhosa, que eu não tinha uma razão para viver. Encontrei um amor tão maravilhoso por alguém, né, que não merecia nada, mas ele me amou assim mesmo, ele nos ama como a gente está. E eu queria que todo mundo sentisse aquilo que eu sentia, aquela paz que eu havia encontrado em Jesus. E aí eu comecei a evangelizar as pessoas. Depois de mais ou menos um ano que eu havia me convertido, o Senhor me chamou para a obra missionária. Eu nem entendi muito bem na época, né? Porque eu não conhecia bem a palavra, eu vim para Jesus assim com tudo, né? E foi lindo o que Deus fez, tive experiências lindas com Deus, né? Ele me sustentou, né? Porque as investidas foram muitas.
e ele tentou me procurar, tentou voltar, mas Deus me deu graça e eu permaneci firme com Jesus. E o Senhor falou comigo, né, ali em Atos, o que ele disse a Paulo, longe de mim, né, ser como Paulo, mas o Senhor falou comigo: envio-te para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão, a remissão dos pecados. E Deus continuou a trabalhar em meu coração, e todo culto, todo encontro que tínhamos, eu estava lá atendendo ao apelo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me, onde o Senhor quer que eu vá, eu vou. E Deus começou a trabalhar em minha vida, e eu achei que eu ia logo, né? Daí uns 3, 4 meses, comecei a comprar algumas coisinhas para levar, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E eu precisava de um tempo maior com Deus, ainda mais experiências com o Espírito Santo, mais convicção em meu coração. E depois de 12 anos, passaram-se 12 anos, passei por lutas. O Senhor não nos envia para o campo assim, sem nos provar primeiro, né? Passei por muita luta, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele disse que eu fui aprovada e chegou a hora de ir para o campo missionário. Eu pensei que eu ia aqui no Brasil mesmo, pensava muito que eu ia trabalhar com os índios, mas o meu irmão, que é da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, conheci uma senhora da igreja dele, que fazia missões em Angola, no sentido de enviar containers com roupas, alimentos, medicamentos, o que ela conseguisse, ela enviava. E um dia ela encontrou meu irmão na igreja e disse: Carlos, vamos comigo para Angola? Aí ele disse: eu não, mas eu tenho uma irmã que tem chamado missionário, porque eu falava para todo mundo que eu ia ser missionária. E era o que eu mais queria na minha vida, né? E ela falou assim: me dá o telefone dela que eu vou convidá-la para ir comigo. Então ela me ligou, eu nunca tinha visto ela. Vera, vamos para a África, vamos para Angola. Eu falei: eu como, né? Ela falou: vamos orar, se for da vontade de Deus, você vai conseguir. E no momento eu achei assim que, meu Deus, seria mesmo do Senhor aquele convite. E comecei a orar e comentar com a minha família, com os irmãos da igreja, e eles começaram a me incentivar. E, para a glória de Deus, no dia 10 de janeiro de 1995, eu estava indo para Angola, para conhecer a terra que Deus me daria por herança. E quando eu entrei no avião, né, aquele Boeing, assim, eu nunca tinha viajado de avião, né, a gente fica assim com frio na barriga, né? E eu entrei no avião e o Senhor me mostrou o avião dentro da mão dele e falou ao meu coração: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Louvado seja Deus, né? Que todo medo do meu coração saiu, mas a ansiedade por aquela experiência tão nova e diferente continuava em meu coração. Chegamos em Angola, foi um choque, né? Choque cultural, todo tipo de choque, porque o país estava em guerra há quase 40 anos, então era um país destruído. O nosso Brasil é maravilhoso, né? Nós precisamos valorizar mais a nossa terra, o nosso povo, aquilo que Deus tem nos dado, porque às vezes até murmuramos muito, mas aqui é um lugar maravilhoso que eu só pude ver mesmo e valorizar quando eu cheguei em Angola. Então era muito lixo, mau cheiro, muita fome, as pessoas andando sem rumo, as mulheres com as crianças amarradas nas costas, e você não via alegria nos olhares, você não via um sorriso. Então, uma situação muito difícil, um país totalmente destruído, pontes, escolas e prédios, e a gente leva aquele impacto, né? E de lá a gente foi para a cidade do Lobito, que fica mais ou menos uns 500, 600 quilômetros de Luanda, que é a capital de Angola. E ali a gente tirou o container do porto com tudo aquilo que nós havíamos levado, arrecadado aqui no Brasil. Ainda precisamos pagar $500, né, para tirar do porto. Comida que era para o povo, mas enfim, era uma norma que eles tinham. Distribuímos para os irmãos da igreja, fomos
aos hospitais. Meu Deus, foi terrível aquilo que a gente viu, né? As pessoas não tinham o que comer, não tinham medicamento, um estado lastimável, e havia um médico para cada 12 mil pessoas em Angola, né? E muita destruição, você passava pelas ruas, as crianças estendiam as mãozinhas e diziam, amiga, fome. E eu comecei a sentir assim em meu coração, nossa, muita angústia por aquela situação, né? Nunca tinha visto alguém sofrer tanto, perder tudo que tinha e fugir para as cidades. Ali perto tinha um campo de deslocados, porque quando a pessoa foge da sua cidade para uma outra cidade dentro do próprio país, chama-se deslocado de guerra. Mas quando vai para um outro país, então é refugiado, né? Então nós fomos num campo que tinha 15 mil deslocados de guerra, que chamava-se Damba Maria, que ficava entre o Lobito e Catumbela. E também a mesma miséria, a mesma situação, aquele povo sem esperança, sem paz, sem nada, sem nada. E Deus foi colocando um amor muito grande em meu coração por eles. E depois de 10 dias ali nessa cidade do Lobito, nós voltamos para a capital de Angola, para Luanda. E chegando em Luanda, nós estávamos hospedadas na casa de uma senhora brasileira, em que a filha dela fazia aniversário naquele dia que chegamos. E ela iria receber a visita de algumas amigas. E entre elas estava a irmã do governador do estado do Kwanza Sul, cuja capital chamava-se Sumbi. E eu, conversando com elas, comecei a comentar que eu ia para o Sumbi, porque eu havia ficado sabendo que a missionária Maria Pires, que estava em Angola há muito tempo, eu não a conhecia, nunca tinha falado com ela pessoalmente, só tinha visto ela dando um testemunho num encontro em Cianorte. E eu disse para elas, olha, amanhã eu vou para o Sumbi, eu vou de autocarro, né, de ônibus. E elas disseram para mim, não, você não pode, porque ainda há guerrilheiros nas matas, você é branca, eles vão te matar. Aí a irmã do governador falou para mim, olha, eu sei de uma avioneta, né, um pequeno avião, que vai essa semana para a cidade do Akukungu, e que é uma cidade que fica mais ou menos 100 quilômetros da cidade de Sumbi, que é a capital do estado do Kwanza Sul. Vamos lá, que eu vou ver se eu consigo um lugar para você. E graças a Deus ela conseguiu. Podia levar apenas 10 quilos, né, de bagagem para o Sumbi, mas eu tinha uns 30, mas eu falei, vou tentar levar, né? E graças a Deus eu levei tanta coisa, sabonete, folhetos, bastante coisa para a missionária Maria Pires, só que eu não tinha certeza se eu ia encontrá-la, porque a pessoa que me informou sobre ela também não tinha certeza se ela ainda estava lá. E depois disso, chegando lá no Sumbi, né, meu Deus, né? O aeroporto todo destruído e um soldado empurrando todo mundo para o outro lado. Aí eu vi uns senhores assim, bem arrumados. Aí eu fui até eles. Eu falei, olha, eu sou brasileira e estou procurando uma senhora branca que é missionária aqui. Eu queria saber se vocês a conhecem. Aí um deles me disse, eu conheço, eu passo todo dia em frente à casa dela. Espera um pouquinho que eu te dou uma boleia, uma carona, né? E ele me deixou em frente à casa da missionária Maria Pires. E quando ela me viu, né, apesar de não me conhecer, ela fez uma festa, né? Porque quando a gente encontra um brasileiro, assim, que a gente está fora do país, ouve a nossa bandeira verde e amarela, então a alegria no coração é muito grande. E ali a gente conversou bastante. Ela disse, olha, eu tenho orado muito para abrir a Presbiteriana Renovada aqui em Angola. Quando eu vim, ainda a nossa igreja não enviava missionários para o exterior, então eu fui enviada pela Missão Antioquia e trabalho pela Igreja Batista, com a Igreja Batista. Meu irmão veio, mas ele pegou uma malária e ele não conseguiu ficar aqui, voltou, então eu creio que Deus te trouxe para fundar a igreja, para plantar a igreja. Eu disse, calma, né? Deus me trouxe para conhecer a terra, mas foi a vontade de Deus, eu virei. Então nós conversamos muito ali, ela falou muito sobre missões para mim,
porque aquele tempo nós não tínhamos nada, né? Não tinha computador, não tinha internet, não tinha da onde tirar uma informação. E a MISPA ainda não tinha o curso de preparação de missionários. Mas eu louvo a Deus porque eu pude aprender bastante com ela ali, ela contando as experiências dela para mim. E depois de ficar 10 dias com ela no SUMB, nós fomos para Luanda, para a capital, conheci mais algumas pessoas. E ali no SUMB, o Senhor falou comigo. Isso é muito importante, eu não posso esquecer, de deixar de falar. Eu lembro que eu estava tomando café, comendo um pãozinho assim, acho que não tinha nem fermento, né? Meio queimadinho do forno, né? Que tinha sido assado no forno a lenha. E o Senhor falou no meu coração, eu quero que você venha fazer missões nessa cidade. Irmãos, me deu assim, né? Meu Deus, eu falei, Senhor, se é a tua vontade eu venho. Eu quero, Senhor, estar no centro da tua vontade. Se é aqui que o Senhor quer que eu venha, eu virei. E voltando a Luanda, um dia lendo João 4, o Senhor me disse, você foi aprovada, chegou a hora de eu cumprir as promessas em sua vida, né? Nossa, Deus, foi lindo demais, né? E mais lindo ainda foi o amor que ele colocou em meu coração pelos angolanos. Eu falo sempre que não é nem a gente que ama, sabe? É Jesus que ama através de nós. Porque é só Deus para nos dar graça e força, e estar num país assim tão destruído, um povo tão sofrido, e suportar tudo aquilo, né? E ver a bênção de Deus, a glória de Deus, apesar de todas as dificuldades. E aí eu voltei ao Brasil e procurei, logo teve um outro encontro em Cianorte, eu procurei o irmão Mirim, que era o presidente da MISPA na época, e mostrei para ele as fotos que eu havia tirado em Angola, e eu falei, irmão, eu quero ser missionário em Angola, mas eu quero ser enviado pela MISPA. Aí ele me disse, em outubro vai ter uma reunião lá em Assis, com a diretoria da MISPA, então a irmã vai para que você converse com todos, vamos ver se você vai ser aprovada para ir. E eu fui, e eles queriam saber sobre a convicção do meu chamado, né? E eu falei as minhas experiências com Deus, o que Deus já tinha me dito, e eu havia, né, sentido de Deus, que Ele havia testificado em meu coração. E eles me disseram, olha, Angola é um país muito problemático, está em guerra, e tem muita malária, tem muita enfermidade. O pastor foi para lá, né, José Pires, para fazer a obra missionária, mas quase morreu, pegou uma malária, ficou 54 horas em estado de coma, perdeu mais de 20 quilos, tal, e começaram a trazer para mim a realidade do país, para ver se realmente eu queria. Mas eu disse para eles, eu creio que quando um soldado cai, Deus levanta outro, e o meu Deus é maior que a malária, então eu vou assim mesmo. E já tive mais de 20 malárias e estou aqui para a glória do Senhor, né? Porque é Ele que envia, Ele cuida, Ele guarda, Ele faz a obra, não resta nenhuma unha de glória para a gente, porque tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, Ele é maravilhoso. O Espírito Santo é quem age nos corações, nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? Tudo bem, então eu fui aprovada e agora eu comecei a preparar os documentos. Também não foi fácil, né? Porque o correio entrou em greve, o meu passaporte desapareceu, foi assim muita luta, mas graças a Deus, né? No dia 25 de abril de 1996, eu estava indo para Angola. Então o irmão nos levou, mais umas pessoas da minha família até o Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha avião que saía de São Paulo, então tínhamos que ir até o Rio. E mais um caminhão virou na estrada, nós ficamos parados mais de 3 horas. Tinha um pastor que ia nos esperar no Rio para nos levar até o aeroporto, porque o irmão não sabia chegar até lá. E chegando no Rio, o pastor já havia desistido, achando que eu não ia mais. Mas eu só falava assim para Deus, se é a tua vontade, Senhor, eu vou chegar em tempo no aeroporto. E quando chegamos, o check-in já estava fechando. Então eu vi, né, a mão de Deus, mas a despedida da minha família foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu achei que eu nunca mais ia vê-los, né?
Naquele tempo tinha algumas profecias que diziam que alguns iam para o campo missionário e só nos veríamos de novo na glória. Então eu falei, sou eu, né? Porque guerra, tanta doença, tanto problema, tanta perseguição, feitiçaria, né? Batalha espiritual. Então foi muito difícil a despedida. A minha mãe estava com Alzheimer, então ela já nem sabia, né? Que eu estava indo. Meu pai não aceitou, meu pai não era crente. Meu pai me disse, olha, quando eu fui falar para ele que eu ia para Angola, ele me disse, eu não criei filha para ir no meio daqueles pretos e num lugar de guerra, de fome, você vai, mas vai sem a minha bênção. Mas no mesmo instante, o Espírito Santo falou no meu coração, aquele que não aborrece mãe, pai, irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Aí eu disse ao meu pai, o senhor pode não entender, o senhor pode não querer que eu vá, mas Deus falou comigo e eu estou indo para Angola. E fui. Chegando em Luanda, que é a capital do país, eu recebi uma carta de um pastor de Luanda, né? De uma outra igreja, pedindo para eu ir trabalhar com eles. Mas o meu coração estava na cidade de Sumbi. Era para lá que Deus havia me falado, né, me chamado. E Deus havia confirmado, falado ao meu coração que Ele me queria nesta cidade. Então, eu fui para o Sumbi. Então, já foi uma viagem, assim, bem difícil, porque o transporte, né, era muito difícil e havia muito perigo nas estradas. Havia muitas batidas, né, assim, de policiais que abriam as nossas malas e seguravam os jovens, né, chamavam de rusga, seguravam os jovens para ir para a guerra. Mas tudo bem, cheguei à cidade de Sumbi e o Senhor me levou a ler a palavra. Eu fiquei uma semana lendo a Bíblia, lia a palavra de Deus, mas li muita palavra de Deus. E aí o bairro que eu comecei a viver, a morar, tinha muita criança. E eu comecei a convidar as crianças para ir à minha casa, para eu contar histórias bíblicas para elas. Porque aqui no Brasil eu era formada em artes plásticas e dava aula de educação artística. E toda vez que eu entrava no ônibus para ir dar aula, o Senhor falava no meu coração, você não é professora, você é missionária. E eu levava todo o material, né, da escola bíblica para a escola e uma vez por mês eu contava história para as crianças. Desde o nascimento de Jesus até morte, ressurreição, fazia apelo, cantava corinho, às vezes dava alguns problemas, mas o Senhor me deu muita graça e eu pude evangelizar muitas crianças na escola. E chegando lá, né, eu já tinha essa facilidade de trabalhar com as crianças. E graças a Deus, eu ensinava eles, cantava com eles, pude evangelizar muitas crianças ali, que hoje já são jovens, já são casados, né? E louvado seja Deus. A boca já secou, bebi um pouquinho de água. Obrigada. Então era assim, durante o dia eu dava aula para as crianças e à noite eu convidava os adolescentes, os jovens, para irem à minha casa. E ali eu evangelizava-os também e assim foi uma bênção, né? Foi passando os dias e um certo dia eu fui procurada pelos irmãos da igreja. Eles diziam que a igreja deles chamava a Igreja Presbiteriana Unida. E eles estavam orando, subindo os montes ao redor do Sumbi. Sumbi é uma cidade, né, litorânea, pedindo a Deus que lhes enviasse alguém para lhes ensinar a verdade, a palavra de Deus. Então eu fiquei maravilhada, porque eu sou resposta de oração de um grupo de africanos que buscavam por Deus, né? E aí cumpre-se, né, o versículo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E eu falei, tá bom, é para isso que eu estou aqui, onde fica a igreja de vocês. Aí eu marquei um encontro com eles no domingo, nós subimos uma montanha e chegamos assim, lá em cima num terreno, tinha um templo, né? De paus cobertos com folhas de palmeiras, não tinham portas.
E não é pelo templo, mas eu levei um susto em ver o povo chegando, porque não tinha nada de igreja presbiteriana. Eles acharam o nome numa revista, gostaram e colocaram na igreja. Então as mulheres chegavam vestidas de branca, descalças, com cruzes de madeira na mão, e elas xinguilavam, né? Giravam, assim, que nem terreiro de umbanda mesmo. E ali havia dom de profecia, quem falava era Isaías, Jeremias, Maria Madalena, anjo Gabriel, menos o Senhor, né? Havia ali dom de revelação, dom de visão, diz que eles giravam as mãos assim em determinado lugar, subia como uma chama de fogo, e ali estava o feitiço enterrado. Então eles tiravam aquele feitiço. Havia dom de gafanhoto, quando a pessoa estava em adultério. Essa pessoa que tinha o dom de gafanhoto ia lá e mordia a pessoa que estava em adultério. E dom de línguas, meu pai, uma confusão incrível. Tinha uma senhora assim, que ficava no quintal da igreja com uma cruz enorme na frente, e as pessoas, uma fila de pessoas. Eu só perguntava: o que eles estão fazendo? Ah, eles estão confessando os pecados. Aí ela contava para outras pessoas e era uma confusão, era muita intriga, adultério, fofoca, gente. E eu falei: meu Pai eterno. Eu preguei aquele dia com as pessoas girando, derrubando o banco ao meu redor, e fui para casa. Eu falei: meu Deus, eu nunca trabalhei com libertação dessa maneira, né? Enfrentei esse tipo de coisa, porque parecia mais um terreiro de umbanda do que uma igreja. Na verdade, Deus não estava ali, né? O diabo estava enganando aquele povo. E eu fiquei com medo, confesso que fiquei com medo, e ali eu comecei uma campanha de jejum de 3 dias. Aqui não conseguia, mas lá consegui, sem água, e eles me procuravam cada vez mais, e eu ainda não tinha certeza. Aí eu entrei num outro jejum e peguei a primeira malária. Aí eu falei: Senhor, eu sempre orei que eu não queria ser uma mulher covarde, que eu queria que o Senhor me fizesse uma mulher corajosa. Se é a tua vontade que eu trabalho com esse povo, então, Senhor, eis-me aqui. Então eu entendi que era a vontade de Deus. E aí nós começamos, né? Nós começamos os estudos bíblicos. Tínhamos estudos de segunda a segunda, né? Um dia eles iam na minha casa, outro dia a gente ia no bairro onde eles moravam, e o povo se reunia, e ali eu ia ensinando a palavra. E era muito difícil, porque ali a gente ficava assim um mês inteiro sem luz. Então era muita escuridão, o povo todo armado, e era muito complicado, mas Deus nos deu graça. E depois de vários meses assim, ensinando a palavra de Deus para eles, num sábado, onde eles se reuniam em cima da montanha, falavam que iam fazer um trabalho espiritual, né? E ali acontecia todas aqueles dons ali que não tem nada a ver com Deus. Então é muito importante quem tem dom espiritual consagrar a vida, porque o diabo imita mesmo. Ele só não pode imitar o amor, né? Porque ele não consegue amar. Só Deus é amor. Mas os dons espirituais ele imita. Eu vi isso mesmo, pessoalmente, bem de pertinho. E ali naquele sábado, a gente começou a repreender os demônios, e realizamos um culto, e expliquei tudo para eles sobre a roupa, sobre os demônios. Até então eu não tinha falado do diabo, eu falei a palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles já estavam com a palavra no coração. Tinha uma senhora sentada, falava assim pra gente: olha, não adianta vocês ficarem aqui, porque eles não vão vir, é melhor vocês irem embora. A gente sabia que era o diabo tentando impedir a obra de Deus, mas nós permanecemos, e foi um dia assim maravilhoso. Isso foi um sábado. No domingo tivemos um culto, já não teve aquela coisa de ficar girando, de manifestação, de dons, de nada, e eu saí dali maravilhada, né? Eu só faltei assim voar. De tão feliz que eu estava em ver aquilo que Deus havia realizado. Só Deus, meu Pai, só Deus podia fazer aquilo.
Porque você plantar uma igreja não é fácil, mas assim, uma seita, né? E a gente sabe que precisa ser na palavra de Deus, né? E graças a Deus a nossa igreja foi gerada na palavra de Deus ali em Angola. E graças a Deus fizemos o apelo, 30 pessoas aceitaram Jesus, e uma pessoa estava desviada da Assembleia de Deus há muito tempo, voltou para Jesus. E eu não podia fazer, né, casamento, eu não podia fazer batismo, porque eu era mulher. Então, não havia essa aprovação aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, hoje já podemos, né? Mudou muita coisa depois daquele tempo. Então, os pastores da Assembleia de Deus conheceram o nosso trabalho ali com eles, viram a libertação que Jesus havia feito. Então, porque esse grupo, essa seita, perseguiu muito a Assembleia de Deus, matou, inclusive, vários pastores. Então, quando eu precisava fazer um batismo, ministrar Santa Ceia ou casamento, eu precisava ir na Assembleia de Deus pedir para alguém ir lá fazer para a gente. E graças a Deus que eles sempre nos apoiaram, né? E aí nós iríamos realizar o primeiro batismo, mas não tinha ninguém casado, porque ali em Angola ainda existe a poligamia. Então o homem tem muitas mulheres, né? E é muito difícil, porque como que é? Ele conhece a mulher, ele faz uma carta de pedido, que se vende lá nas livrarias, e entrega para a família dela. Pai e mãe não têm autoridade sobre os filhos, são os tios e as tias. Então os tios e tias se reúnem, e ali eles fazem a lista do dote, do alambamento que o moço tem que entregar. E só quando ele entrega o dote, então ele leva a moça, as famílias se reúnem, comemoram com o almoço. Então esse é o casamento da cultura. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque os que iriam se casar tinha apenas uma mulher. Mas mesmo assim foi muito complicado, porque ninguém queria casar. E se quisesse casar, a família tentava impedir, porque falava que casamento era muito sério, que o homem ia ficar burro, um monte de coisa, né? Infelizmente, por causa da guerra, muita coisa ali parou no tempo. Mas aí eu fui falar com o pastor da Assembleia de Deus, ele falou: missionária, se você for esperar os seus membros casarem para batizar, você não vai ter membro, né? Os irmãos, você não vai ter membro. E nós batizamos a primeira mulher, né? E depois vamos dando palestras sobre casamento, e aí fazemos o casamento. Mas graças a Deus ainda 3 casais, né, aceitaram e se casaram no dia 2 de fevereiro de 1997, né? E no dia 8 de fevereiro de 97 nós realizamos o primeiro batismo. Foi uma festa, né, na foz do rio Cambongo, que assim se unia com o mar, e eles cantavam uma música assim, que eu não sei cantar, só vou tentar. Ongo, ongo, ogongo tuaishia, ongo, ongo, ogongo tuaishia, esha tuashi, ogongo, gongo, gongo, esha tuashi, ogongo, gongo tuaishia. Quer dizer, né, o mundo nós já deixamos. Nós já deixamos o mundo, aleluia, agora andamos com Jesus Cristo. E ali, assim nós começamos a Igreja Presbiteriana Renovada, né? Ali em Angola, debaixo de muita luta, havia espião na igreja, estava em guerra, né? Eu era branca, então, muita dificuldade, muito calor, né? Muita terra, muita poeira. E eu andava por aquelas ruas, clamando a Deus por aquele povo. E a batalha espiritual, como eu disse, é muito forte, né? O diabo falava para mim: o que você veio fazer aqui? Não é teu povo, não é tua raça, não é tua cor. Você podia estar lá no Brasil com a sua família, com seus irmãos.
E eu respondi a Satanás, eu sabia que era ele, claro, né, que estava tentando me desmotivar. Eu dizia, Satanás, você está vencido em nome de Jesus. Essas pessoas, né, Jesus morreu por essas pessoas, ele as ama, e eu estou aqui para trazer as boas novas de salvação para eles. E continuamos, né, e o tempo foi passando, nós estávamos ainda naquela montanha, era muito difícil quando chovia, muita lama, muita dificuldade. E aí resolvemos descer para a casa de uma irmã que ficava num bairro assim, mais embaixo, né? Mas a gente precisou, depois de um mês ali, se eu não me engano, os vizinhos começaram a reclamar, a gente precisou voltar para a montanha, para a igreja de Capim. E aí resolvemos construir outra cobertura, assim, de impelas, né, de folhas de palmeiras, na casa de uma das irmãs da igreja. Não, da casa do pastor Adelino, né, o irmão Adelino. Ele era pastor provincial daquela seita. E ele andava de cidade em cidade a pé, não tinha salário, a família dele estava destruída, o casamento destruído, mas Jesus fez tudo novo, aleluia. Hoje ele é pastor da Igreja do Deus Vivo, e ele já até se aposentou, né, depois de 25 anos, 27. Ele tem um bom trabalho, tem a sua casa, a esposa também é professora. Deus restaurou o lar, a vida dele, assim, de vários outros que nós encontramos nessa situação em Angola. E os jovens foram chegando, né, envolvidos com drogas e com bebida. Ali as mulheres, a maioria bebia, acho que por causa do sofrimento delas. A mulher angolana sofre muito, trabalha muito, é muito perseguida, às vezes pela própria família do marido, né? E nem eles, né, às vezes têm a consideração que elas necessitam receber. E Deus foi trabalhando através da palavra, do ensino da palavra de Deus. Deus foi transformando situações, os corações. Muitas pessoas chegavam com pratos de santo, né, oferendas para demônios, feitiçaria. A gente foi quebrando tudo aquilo em nome de Jesus, evangelizando. Deus foi salvando, a igreja foi crescendo, e a gente só podia louvar e agradecer a Deus, né? Aleluia. Nesse tempo que nós estávamos ali no bairro Quissala 2, na casa do irmão Adelino, um dia eu cheguei na feira, cheguei junto com o carro da ONU, né? A ONU estava em Angola, os capacetes azuis, por causa da guerra, e eu vi que desceu do carro da ONU um moço alto. Eu olhei para o uniforme dele e estava a bandeira do Brasil, então eu não resisti, né? Eu falei, você é brasileiro? Ele disse, sim, você também é? Eu falei, sim. Ele falou, você faz o que aqui? Eu falei, eu sou missionária. Ele disse, evangélica? Eu falei, sim. Aí ele estendeu a mão para mim e disse, a paz do Senhor, irmão. Ai, que lindo, né? Foi Deus que marcou aquele encontro. O irmão Marcos de Araújo, ele veio assim para ser bênção na nossa vida. Ele foi conhecer a nossa igreja de Capim, amou os irmãos, e ele ministrava a palavra, ele tocava violão, ele cantava. Gente, vocês não imaginam que coisa maravilhosa. Aquele tempo eu pude vir ao Brasil fazer campanha para vermos se conseguíamos construir o templo, e ele ficou com a igreja. E a ONU saiu de Angola, e o Sumbe ali foi a última cidade que saiu. Então ele ficou conosco todo esse tempo, né? Deus permitiu que ele estivesse ali para nos ajudar, para nos abençoar. Em 97 também a MISP enviou a missionária Maria Paulino para Angola para me ajudar lá, e foi uma bênção a ida dela, mas infelizmente ela pegou 2 malária e quase morreu, foi terrível. E nós lutamos pelo visto dela, né, de residente, pelo visto para ela ficar em Angola, mas eles não autorizaram. E depois entendemos o porquê, né? Deus havia levado ela para ver a nossa situação, para nos ajudar aqui no Brasil, nas campanhas da igreja, levantando intercessores e mantenedores, para que a gente continuasse a obra lá. Irmãos, a oração é muito importante, né? Eu costumo dizer que o missionário desce no fundo do poço e a igreja segura a corda, né? A corda da oração, a corda da contribuição, porque não tem como.
Jesus, ele fez a multiplicação dos pães e peixes, né? Distribuiu ao povo juntamente com a palavra. E muitas vezes chegava na minha casa irmãos que falavam: irmão, eu estou 4, 5 dias sem comer. Eu ia fazer uma visita, a criança, o filho da irmã estava com todos os sintomas de malária, e eu perguntava: você já levou ao médico? E ela disse: não, porque eu não tenho dinheiro para comprar os medicamentos, porque ali até o sangue era comprado, né? Muito difícil. E eu falava: irmã, leva, depois leva a receita para mim. Então, quando morria alguém, a gente que fazia os caixões, graças a Deus tinha 2 marceneiros na igreja, e a gente fazia os caixões, forrava com lençol, e ajudava também ali no funeral. Então, é muito difícil, porque Angola é um país muito carente, né? O povo muito pobre, muito carente. Alguns faziam uma refeição por dia, né? E ainda, assim, não era tão, como que eu vou dizer, não era algo assim forte, porque a comida principal deles é o fungo. As mulheres vão para as lavouras, para as lavras, e plantam o milho, e elas mesmo cultivam, elas colhem, e na cidade que tem um moinho, elas levam, né? E quando não tem, elas quebram mesmo na mão, em cima de uma pedra, o milho, para fazer a fuba, né? O fubá. E ali faz o fungo. O fungo é tipo de um pirão, é tipo de uma polenta, mas sem tempero, sem óleo, sem sal. E ali come com feijão, ou come com peixinho, ou come com frango, conforme a condição de cada um. Come muitas folhas, folha de feijão, folha de mandioca, folha de batata doce, né? E a folha de mandioca, tudo assim, bem limpinho, eles trabalham, eles pisam no pilão, e aí colocam um tomatinho, um pouquinho de óleo, chama quizaca. É muito gostoso, fica até com um gostinho assim de carne. E a folha da batata doce chama-se mazuco. Eu já gosto dessas comidas, já acostumei, come muita batata doce, né? E eles admiram quando a gente fala que aqui no Brasil a gente não come as folhas, só come, né, a raiz. Então, a dificuldade é essa, muita dificuldade nessa área da alimentação. Então, quando vem a doença, eles não têm muita resistência. Então, muitos morrem, muitos morrem. Angola, muita enfermidade. O que mais mata é a malária, né? E é muita morte, muita morte. A malária, tem o tifo, que é uma bactéria, né? Um vírus que entra no intestino, come todo o intestino. Tinha o tsetse, né, que é um mosquito que provoca a doença do sono, que vai comendo os neurônios, a pessoa fica tetraplégica. E muita diarreia, infarto, muita doença, muitos problemas, né? E muita feitiçaria. Porque Angola esteve debaixo da colonização portuguesa durante quase 500 anos, né? Então, a Igreja Católica foi junto com os portugueses, mas eles continuaram a praticar a feitiçaria. Para eles era uma religião, né? E na igreja a gente ensina sobre isso, e graças a Deus, a libertação, e eles não aceitam mais, graças a Deus, né? E eu me lembro que, acho que foi em 98, tinha uma irmã da igreja, e que ela tinha um menininho que tinha 5 ou 6 anos, um malucho, e começou a crescer um abscesso no rosto dele, né? Ficar assim, uma bola muito grande. Nós pensávamos que era problema de dente, apesar que nem tinha dentista no Sumbe. Mas aí levamos ao hospital, o hospital ficou com ele, depois enviou para o hospital pediátrico de Luanda. E eu acompanhei ela, e depois de 2 dias a criança morreu. E como levar de volta ao Sumbe, né? Tinha guerra, as estradas todas esburacadas, muitas vezes a UNITA estava nas matas, né? E atacava os carros. E tem um lugar perto da cidade de Portambuim, que fica mais de 100 quilômetros do Sumbe, que chama Calele. Ali havia muito ataque, então eu sempre passava ali orando, né? Porque é terrível, a guerrilha é terrível, você nunca sabe onde eles vão atacar.
E como voltar com esse menino morto? Então, aquele tempo eram mais peruas que fazia, Sumbi, Luanda, Luanda, Sumbi. Então, nós sentamos, deitamos o menino morto no nosso colo e levamos ele até o Sumbi, assim. Foram 7, 8 horas de viagem, não foi fácil. Agora, imagina o coração da mãe, né? Levando o filho morto por tanto tempo, sem poder nem chorar. Então, as pessoas acho que perceberam, mas não falavam nada, porque elas também entendiam a situação, porque passavam por tudo aquilo. Então, são situações muito difíceis que a gente passa ali, mas a graça de Deus nos dá graça, nos dá força, nos sustenta, e em nome de Jesus a gente vai caminhando, né? Graças a Deus. E, irmãos, a gente precisava de um templo, né? Precisávamos sair daquela igreja de Impela e de folha de palmeira, né? E a igreja começou a crescer, começaram a chegar jovens, né, casais. E então eu fui procurar o prefeito para conseguir um terreno. Então o diabo ali tenta nos vencer pelo cansaço, né? Sempre tem um impedimento, sempre. Tudo demora demais, então eu procurei várias vezes o prefeito. E graças a Deus, depois de muitas vezes, eu pude evangelizá-lo, né? E ele já morreu. Quando ficou doente, eu orava a Deus para que o Espírito Santo fizesse ele relembrar a palavra que ele tinha ouvido de salvação. E depois, um dia, Deus fez um milagre. Ele abriu um mapa da cidade e falou para mim: Vera, escolhe o terreno que você quer. E graças a Deus escolhemos um terreno muito bom, né? Que fica numa esquina divisa do bairro do Inconcon, mas no centro da cidade, perto do palácio, da rádio, e, né? Uma rua asfaltada, terreno grande, se eu não me engano era 38 por 70 e tal. E o povo se levantou contra, dizendo que nós não podíamos ficar ali, mas ele disse: não, eu já dei para a igreja, tá dado. E assim nós já tínhamos o terreno, né? E precisava vir ao Brasil para começar a campanha. E graças a Deus o Senhor foi operando, tocando nos corações, e a gente começou a comprar os materiais. Tinha um irmão da Assembleia de Deus que fez a planta pra gente, nós demos entrada, né? Apesar que todos os nossos documentos desapareceram lá do ministério, por causa da perseguição que havia. O próprio líder daquela seita, que chamava-se São João, porque ele dizia que recebia o anjo de João Batista, né? Ele se levantou dizendo que eu estava comprando os irmãos com dólar. Então aí eles ficavam, né, tentando descobrir alguma coisa ao nosso respeito, mas graças a Deus o Senhor nos guardou, porque o propósito do nosso coração era mesmo só evangelizar o povo e ver a transformação que Jesus faria na vida deles. Porque só Deus pode, né? O maior milagre é a salvação, é a regeneração, é o novo nascimento. Glória a Deus. E daí, né, tudo bem, eu voltei para Angola depois dessa campanha no Brasil. Ainda estávamos na igreja de Capim, começamos a construir o templo. E um dia fui atravessar a rua durante o dia e eu olhei assim dos dois lados, não estava vindo nada. A hora que eu fui pôr o pé na rua, né, eu estava na calçada, fui dar um passo, veio uma moto numa velocidade muito grande e eu senti que uma mão empurrou eu para trás. E eu sabia que era um anjo que estava ali para me guardar, né? Eu caía em todo lugar, parecia que eu não sabia mais andar e eu sentia o diabo direto. Então, ele fez tudo, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E agindo Deus, ninguém pode impedir a sua obra, ninguém pode impedir o que ele tem para fazer. Aí naquela mesma noite, nós fomos no bairro, né, no culto, e na volta, eram umas 21 e pouco, nós atravessamos uma vala que dava assim para o asfalto, né, para a rua mais do centro, e ouvimos um tiro. Os irmãos falaram: missionária, abaixa, abaixa, ficaram ao meu redor, mas estava muito escuro, não tinha luz. Aí estava vindo um irmão, né, da igreja e disse: olha, passou uma tropa de guerra por vocês, né, com uma AK, virou, atirou, e fomos caminhando, né. Eles foram me levando, os irmãos, e eu sentia que a minha perna queimava
muito. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver, a bala havia passado de raspão. Mais uma vez o Senhor me deu um grande livramento, fora muitos que eu não vi, né? Mas esses que eu vi, então eu estou passando para vocês aqui, porque não tenha medo de fazer missões. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege, Ele está conosco, está à nossa frente. Os anjos de Deus trabalham em nosso favor, nós só temos que nos dedicar, nos entregar totalmente em suas mãos e dizer mesmo, eis-me aqui, Senhor, e suportar, né? Porque nós somos humanos e não é fácil a responsabilidade da obra. Para mim, o tomar água, banho de canequinha, que eu tomei 15 anos, ou ficar sem luz, ou alimentação, graças a Deus, nunca me faltou nada, Deus sempre cuidou de mim. Não era o mais difícil. Para mim, o mais difícil era a responsabilidade da obra, né? Plantar uma igreja na palavra de Deus. E muitas vezes era muito difícil, porque surgia situações, né, da cultura e eu não sabia como agir, mas o Senhor foi dando graça e a igreja foi caminhando, graças a Deus. A construção do templo foi outro desafio muito grande, porque eu não entendia nada de construção, né? Ainda mais de um templo, né? O nosso templo é grande, tem 12, acho que 12 por 26, se eu não me engano, e eu tinha ido, o Sumbi, na cidade de Sumbi, apesar de ser capital, não tinha nada, só tinha areia, porque ali tem mar. Não tinha um ferro, não tinha um saco de cimento, não tinha nada. Então nós tínhamos que comprar tudo em Luanda. E como os irmãos trabalhavam, então eu que ia, né? Então era muito difícil e havia ali muito roubo, muito assalto. Porque na verdade nem existia rodoviária, eles chamavam de paragem, é o lugar que tinha uma feira com uma montanha de lixo. E eu me lembro que uma vez eu estava ali em pé, perto de uma mulher fritando um bolinho, né? Com $3.000 trocado num saco plástico preto de feira, esperando o motorista vir do Sumbi com um caminhão para irmos numa cidade comprar tijolo, porque ali não tinha, no Sumbi não tinha nada, e vigas, né? Vigas. E graças a Deus o Senhor guardou. Mas depois que eu fiz essa campanha, eu estava levando, né, o material que havia comprado para o Sumbi de caminhão com 2 angolanos. O caminhão quebrou, eu passei a noite com eles na estrada. Não eram crentes, Deus me deu um grande livramento, né? Mais uma vez. E era assim, era chegar no Sumbi, já pegar outra perua e já voltar para Luanda. Era muito cansativo. Mas graças a Deus o templo foi construído. Levamos 8 anos. Um templo bem simples. Mas eu louvo a Deus, né? Porque o que eu pedi para Deus, Ele deu. Eu pedi para Deus um templo para 500 pessoas. Eu falei, Senhor, pelo menos 500 pessoas. Eu quero ganhar muitas almas aqui no Sumbi, né? E há uns anos atrás nós estávamos, acho que foi 2019, 2018, estávamos comemorando o aniversário da igreja. Estávamos colocando as cadeiras em todo lugar, né? As congregações viriam. Hoje temos 13 congregações em Angola. E nós fomos contar, tinha 500 cadeiras, certinho, aquilo que eu havia pedido para Deus. Eu devia ter pedido 1.000, né? Mas aleluia, louvado seja Deus, porque Deus tem sido tão bom, tão maravilhoso. Eu falo assim porque Ele faz, né? Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós estamos ali agora, a igreja cresceu muito depois desses anos todos. O Senhor, aleluia, levantou pastores angolanos. Eu sempre dizia para os irmãos, eu não gostaria que outro missionário viesse aqui continuar a obra quando eu for embora. Porque eu sabia que um dia eu viria, né, irmãos? Que a idade chega, o cansaço também, o desgaste que é muito grande. Eu queria que vocês, né, fossem assim, ungidos por Deus para conduzir esse rebanho. Porque vocês nasceram aqui, cresceram aqui, vocês conhecem, valorizam, né? Não que o outro missionário não valorizaria, mas quando você nasce numa família, você conhece bem como que é, né? A estrutura, a situação. E louvado seja Deus, que nós temos pastores abençoados. O pastor Anderson é uma benção, pastor presidente da igreja. Ele chegou na igreja ainda jovem, com o cabelo descolorido, ele era traficante, ele era gatuno, né? Ladrão.
ele era assim, meu Deus, pertencia a uma gangue, que todos da gangue dele já morreram, estão presos, mas o Senhor salvou a vida dele. Ele, quando nasceu, ele conta que naquele tempo de guerra, então muitos angolanos fugiram para Portugal. E a mãe dele queria ir, mas porque ela estava grávida dele, ela não deixaram ela ir. Então ela pegava ele quando nasceu e batia a cabeça dele na pedra para matá-lo. Então a avó dele tomou dela e criou ele. E ela já tinha uma certa idade, mas Deus deu leite para a avó dele criá-lo. Que coisa linda, né? Deus tinha um plano lindo na vida dele e ele é uma bênção, um homem de Deus. Temos vários pastores que chegaram na igreja crianças, né? Que eu dei aula de escola bíblica, cresceram. Aquelas menininhas que eu contava as histórias, hoje são professoras de escola bíblica dominical, são líderes de grupos, né? Então, uma bênção. E louvado seja Deus. Ali nós temos o Ministério de Intercessão, que as irmãs se reúnem toda quinta-feira, passam o dia em jejum e oração na igreja, e nós fazemos retiros, nós fazemos as festas, né, dos aniversários dos grupos, das senhoras, dos jovens, e angolano gosta muito de cantar, de dançar, então é lindo demais, é maravilhoso demais. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará. Eu sei que Deus fará muito mais almas nós vamos ganhar para Jesus, porque esta é a recompensa do missionário, são as almas que nós ganhamos para Cristo. Então somente a Deus toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. Meu coração se alegra no Senhor, meu coração está cheio de gratidão a Deus pelos 25 anos que eu passei em Angola, né, como missionária. É um privilégio ser missionário. E eu espero que muitos que têm esse chamado obedeçam e vão, porque é bom demais, vale a pena obedecer o ídolo de Jesus. Deus te abençoe.